Vamos acionar o Carlos Miguel e vamos saber então sobre qual foi o próximo capítulo, em que pé está a situação, né, entre CRB, Sport, Jorginho também. E aí, Miguel, boa tarde. Fala, Vibrante, ótima tarde para você, boa tarde também para quem acompanha aqui a nossa Transamérica. A novela está ganhando ares de final feliz entre o Sport, o Jorginho e o CRB. O presidente da equipe do CRB, o Marroquim, declarou publicamente de que procurou o Sport, informou que a questão salarial não teria problema, não seria um problema. O que seria problema era justamente a multa. E o Sport já está ciente de que o CRB tem esse interesse pelo meia Jorginho. O Jorginho tem essa cláusula contratual de renovação automática. O Sport acionou o gatilho desde novembro. 3 tentativas de assinatura de contrato. O jogador já informou que está de férias e por isso que não assinou. Só que aí o CRB entrou na parada. E aí o Mário Marroquim, que é o presidente, já teve contato com o jogador, falou inclusive sobre esta questão e a multa desse contrato, caso o Sport realmente perca o Jorginho para o CRB ou para qualquer outro clube do Brasil, a multa é de R$1,5 milhão. E aí restaria saber quem vai pagar esse dinheiro ao Sport, Vibrante. Se o CRB pagaria essa multa e ficaria com o Jorginho, ou se o próprio jogador tiraria R$1,5 milhão do bolso para pagar essa multa contratual, já que esse contrato com o Sport venceu em novembro e tinha esse gatilho de renovação automática. Detalhe, 54 jogos, 13 gols, 9 assistências. O Jorginho despertou o interesse de outros clubes e do próprio Sport Clube do Recife, que antes mesmo do final da Série B já estava interessando ao Sport essa renovação de contrato. O que se comenta nos bastidores para se ter um final feliz, Vibrante, era o Sport fazer uma negociação com o CRB ceder alguns jogadores para o Sport Clube do Recife em troca do Jorginho. Mas, por enquanto, isso é apenas uma informação que circula nos bastidores. Logicamente que o Sport não oficializou nada disso, não confirma um possível final feliz, um possível acerto com o próprio CRB, mas estaria aí uma luz no fim do túnel, ou então uma cena de final feliz para esta novela Sport, Jorginho e agora entrando um vilão, o CRB. Bom, vamos falar do campo aqui, Diego, porque tem essa questão, né, de multa e obviamente que o Sport tem que fazer valer o direito que tiver. Mas dentro do campo, é um atleta que, a gente olhando para a próxima temporada, é um atleta que vai fazer falta para o meio campo? Faz falta sim, Vibrante, né? Os números não mentem, né? 13 gols, 9 assistências, só que tem que levar em consideração o seguinte: o Jorginho não é a última bolacha do pacote. Então a vida tem que seguir. Só que o Sport tem que fazer valer o direito dele de ter a compensação financeira. Se o contrato vai ser quebrado, o Sport tem que correr atrás do direito e receber. Com relação à equipe do CRB, podemos considerar que é uma primeira proposta concreta para o jogador, né? Com certeza é um contrato interessante para o jogador, deve ser um contrato longo e uma proposta de um salário alto. Até conversamos ontem, Vibrante, com relação ao grau de pressão que o jogador deve receber lá no CRB com relação ao que ele recebia aqui no Sport. E tem um detalhe: caso se ele for o CRB, lá ele será o cara, será o principal jogador. Aqui no Sport, ele era mais um, porque aqui tinha um grupo, aqui tinha um conjunto onde tinham outros jogadores, né? Tinha o Wagner Love, tinha o Diego Souza, tinha o próprio Alan Ruiz, que estava ganhando um protagonismo maior, e o Jorginho era mais uma peça interessante. Já no CRB, caso ele for confirmar o acerto, ele vai ser uma principal peça. Então, com certeza vai ter um nível de pressão, só que não tão grande como aqui no Sport. Então, caso se for concretizado, para ele vai ser um ótimo negócio. Só que para o Sport também tem que ter um negócio bom e positivo, e o Sport não pode ficar no prejuízo. Ô Miguel,
Essa antecipação de reapresentação é só para a comissão técnica do esporte ou serve para os jogadores também? É só pela comissão técnica, viu, Vibrante? O Mariano Sosso voltou para a Argentina, como nós falávamos desde a semana passada, porque passaria as festividades de Natal junto com a família e trataria de toda essa mudança, né? Com seus familiares, com seus pertences para o Brasil. Só que o próprio Mariano Sosso achou por bem antecipar esta volta. Então ele já se apresenta na próxima segunda-feira, dia 18, e no dia 27 acontece o início da pré-temporada do esporte. Quando ele foi para a Argentina, logicamente que ele não deixou de trabalhar com isso. Remotamente, ele vinha participando de reuniões, aprovando nomes, reprovando nomes de jogadores que estão no elenco atual do Sport Clube do Recife, ou que o esporte tinha ou não interesse em renovar. Ele deu muito aval já para isso. Inclusive tem novidades, daqui a pouco eu posso falar sobre o Edinho e sobre o goleiro Renan. Então o Mariano Sosso resolveu antecipar essa volta. E com ele, já na próxima segunda-feira, chegam os auxiliares Diego Burran e Daniel Morales, o preparador de goleiros Robson Puebla e o preparador físico Juan Manuel Lopes. Eles já chegam à capital pernambucana, passa toda essa semana já no Recife, inclusive o Natal, e no dia 27 acontece a reapresentação para os atletas veteranos e a apresentação para os atletas novatos. Novatos, por enquanto, só o Lucas Ramon, lateral direito contratado junto ao Mirassol, e o Luciano Castan, que vem do Cruzeiro, o irmão do Leandro Castan, que se aposentou no ano passado. Por enquanto, são as duas únicas contratações em termos de elenco para o Sport Clube do Recife na temporada 2024. Então, Mariano Sosso, segunda-feira, já pegando no batente lá na sede da ilha e também no CT. O gringo com vontade de trabalhar, a fim de trabalhar. E essa goleada na Copa Recife, quem foi que se quebrou na mão do esporte, Miguel? O esporte, Vibrante, nessa Copa Recife se deu muito bem. Hoje à tarde goleou a equipe do Queimadense, esporte virado nessa competição sub-20, que é um preparatório para a Taça São Paulo de Juniores. E agora há pouco, o jogo aconteceu nesta tarde, o esporte goleou por 3-0 a equipe do Queimadense. Gols de Marcelo Henrique, gols de Gustavinho e também do Nasson. Nasson é um zagueiro, inclusive, que renovou o contrato com a base do Sport Clube do Recife. É um atleta que vem se destacando. Então, Marcelo Henrique, Gustavinho e Nasson, os autores dos gols. O Sport agora avança para a semifinal e vai enfrentar o Santa Fé nas semifinais da Copa Recife. Esse jogo já acontece amanhã, 3 da tarde, lá no CT do Esporte Clube do Recife, confirmando que esse é um preparatório para a Taça São Paulo de Juniores. O técnico Thiago Largue já convocou aí 29 atletas e esta semana, remotamente, ele teve uma conversa bastante longa com o técnico do esporte Mariano Sosso, que estava na Argentina e que está chegando no Brasil na próxima segunda-feira, sobre a base. O Mariano Sosso, conforme ele mesmo adiantou, gosta de trabalhar com a base e já buscou um relatório completo, um raio-x completo, mapeamento dos jogadores que estão no sub-20, que vão disputar a copinha e que podem ser destaque, podem ser puxados para a equipe de profissionais. Os atacantes Jean e Paulinho, por exemplo, eles estavam compondo o elenco nessa temporada no time de profissionais, mas só para compor o elenco, né? O Anderson Moreira não escalou Jean, não escalou Paulinho nesta temporada. E aí o Jean já foi deslocado para o sub-20, inclusive fez gols na Copa Recife, nessa campanha da primeira fase do esporte, e o Paulinho também está por lá. O detalhe: o Mariano Sosso realmente vai puxar atleta da base, mas ainda não temos os nomes e se esses jogadores que serão puxados para o elenco de profissional, Vibrante, ainda não sabemos se eles vão poder realmente já ficar na capital pernambucana ou vai para São Paulo, disputa a copinha e só depois retorna para o profissional.
Perfeito. Me fala um pouco, Miguel, para daqui a pouco a gente cumprimentar o Sabiá, mas me fala um pouco sobre o projeto de reforma da Ilha do Retiro, como é que vai funcionar? Projeto de reforma ainda está um pouco mais para frente, é um calendário de médio a longo prazo. Agora, a reforma do gramado, a troca da parte elétrica, essa está sendo trocada a todo vapor, viu, Vibrante? Inclusive, essa semana o Sport colocou no seu canal no YouTube imagens de como estão essas obras, tanto da troca do gramado, como também a reforma que acontece lá no CT em Paratibe. O Sport está utilizando parte dessa verba da LFU, da Liga da Forte União, aqueles 68 milhões, né, que pingou na conta do Sport, o Pix, que pingou no final do mês de outubro. O Sport está utilizando parte dessa verba para fazer essas obras, realizar essas obras de melhorias. Está construindo, ampliando a academia para a base lá no CT, reformando campos para o CT também para ser utilizado pela base, alojamento lá na base e na Ilha do Retiro, como nós já vimos falando, essa troca de gramado, troca de drenagem, troca do processo de irrigação do esporte, troca também da rede elétrica da ilha e dos refletores do estádio da Ademar da Costa Carvalho. Essa questão da troca da rede elétrica ela é importante, né? Vocês lembram que no ano passado, a cada jogo do esporte, e curiosamente, quando o Sport perdia o jogo, a energia dos camarotes era interrompida, o abastecimento era interrompido, caía energia nas cabines de imprensa, tinha a rádio que deixava de transmitir por conta da queda da energia. Era um verdadeiro terror essa parte elétrica da ilha que está passando por essa reforma. Aí, Vibrante, deixa eu emendar aqui para eu passar para você as novidades sobre Edinho. O Sport está desistindo de renovar com Edinho para 2024. Ele viveu altos e baixos. O Sport chegou a declarar que estava interessado na renovação do atleta, mas o Fortaleza chegou a ser um impasse. Ele tem os direitos federativos ligados ao Fortaleza, então o Sport está oficialmente desistindo de renovar contrato com Edinho. Então vai ser mais um atacante a contratar para a próxima temporada. E o Sport está negociando a saída do goleiro Renan para o Juventude. É mais um jogador que o Sport pode perder para o Juventude, né? Porque o Jean Carlos interessava o Sport, tá lá. No Juventude fechou o contrato. E agora o goleiro Renan, que tem contrato com o Sport Clube do Recife, pode ser negociado para o Juventude. E por falar em atacante, hoje à tarde me veio a informação de que o Sport está na disputa com o Paysandu para tentar fechar a contratação do atacante Nicolas. Nicolas tem contrato com o Ceará, já passou pelo Paysandu, só que o próprio Paysandu e o Avaí estão nessa disputa com o Sport Clube do Recife. O contrato dele com o Ceará, Vibrante, vai até 2024. Só que ele recebe do Vozão 170 mil reais de salário. O Sport estaria, a informação de bastidor, inclusive disposto a pagar parte desse salário. O Papão também já tinha feito essa proposta ao atleta há 2 semanas e o atleta ainda não respondeu ao Paysandu. Este ano, nessa temporada, ele fez 31 jogos e marcou 3 gols apenas. O Nicolas, ele não tem empresário. Ele mesmo cuida da carreira dele e cuida dessa questão de propostas, sondagem, é com ele mesmo. Entramos em contato com o jogador hoje à tarde, não obtivemos retorno sobre essa questão da proposta que teria sido feita pelo Sport, mas o Nicolas, para quem não lembra, além do Ceará, já passou pelo Novo Hamburgo, pela Chape, pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, pelo Caxias, pelo Criciúma, até ser destaque no Paysandu, onde fez 100 jogos e 37 gols em 2 anos e meio de história lá no Papão da Cruzul, viu, Vibrante? Bom, vamos aqui com o Diego Eduardo para saber de uma possibilidade, que é o Nicolas, né? Nicolas que jogou muito bem quando passou pelo Paysandu. Olhando para o que o Sport tenta montar para o ano que vem, vale a tentativa de trazer o Nicolas para cá, Diego?
Eu vejo como um investimento interessante, Vibrante, né? O Nicolas, apesar de já estar com seus 32, 33 anos, mas a questão salarial pode pesar um pouco, né? Um jogador que é ídolo no Paysandu, depois foi para o Goiás, não teve tantas oportunidades, também foi para o Ceará e também não teve muitos jogos, não teve muita sequência. Mas eu vejo como uma tentativa interessante. O que pode pesar, repito, é a questão salarial, mas é um jogador que faz a função de centroavante muito bem, jogador que se posiciona bem na grande área, tem boa finalização, vejo como uma boa aposta, vejo como um bom reforço para o Sport para 2024. E eu vou até fazer outros 2 pontos, Vibrante e Miguel, com relação às 2 notícias que o Carlos falou, sobre o Edinho e sobre o Nação, que você lembrou também, Carlos. Edinho, eu renovaria com o jogador, né? Mesmo com o impasse envolvendo Fortaleza, mas apesar dos jogos, né, um tanto inconstantes, mas eu colocaria ele como opção para o Sport para a temporada 2024, né? Um jogador de velocidade, faz a função também de meio campo, né? Jogando um pouquinho mais recuado, com muita velocidade, também um jogador habilidoso, não faz muitos gols, mas é um jogador muito voluntarioso. E sobre o Nação, Miguel e Vibrante, é um jogador de muito potencial também da base, né? 20 anos, está estourando, né, a idade da base, né? Vai jogar a Copinha também, tá jogando na Copa Recife de Futebol Júnior, joga de zagueiro e de lateral esquerdo, viu? É mais um da geração do Marcelo Aju e também do Renzo. Mais um zagueiro promissor que o Sport está revelando, olho no Nação e com certeza o Mariano Sosso vai observar bem esse jogador. Ok. Miguel, eu quero saber quem é teu convidado para daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Mariano Sosso, que mesmo na Argentina conversou com o Thiago Largue, que é o treinador do Sub-20, vai ser o treinador do time do Sport na Copinha, sobre esse mapeamento de jogadores. E ele vai falar como pretende utilizar a base no time profissional do Sport Clube do Recife, já já. Esporte. Troca de passe. Continuando as homenagens às grandes atrizes, nova matéria, Arlete Salles. Opa, a matéria é nova assim, viu? Ah, meu pai do céu. Ontem eu falei Dona Bela, né, pra tu, né? Foi. Tá bom, Dona Redonda, de Saramandaia. Existe. Ô, Mário, respondendo rapidinho ao ouvinte aí, não tem novidade sobre SAF do esporte, até porque não existe um estudo concluído ainda pelo Conselho. Vamos ouvir o Mariano Sosso, falando da relação dele com a base do esporte e como ele pretende utilizar a garotada. Dentro de lo que tuve que evaluar para la toma del proyecto, está esto mismo que señalás. El club pretende lograr una mixtura entre jugadores de experiencia y futbolistas que pertenecen a las nuevas generaciones. La evaluación y mi valoración es positiva en cuanto a la cantera, en cuanto al fútbol joven que tiene y que dispone Sport. A partir de ahí será una tarea que debe ser asertiva en cómo mixturo los jugadores de menor edad con aquellos que tienen un recorrido mayor.